Estamos começando mais um Prosa CDL, o nosso espaço, como você já sabe, para falar sobre empreendedorismo, carreiras, negócios, curiosidades e, acima de tudo, trocar experiências e conseguir algumas dicas valiosas por quem já percorreu aí o caminho das pedras de empreender ou de gerir um negócio. Esse podcast é uma iniciativa da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba, a sua casa de soluções para você, lojista. Eu sou Fabiana Cunha, jornalista, apaixonada por comunicação e adoro um bom bate-papo. E por falar em bate-papo, hoje eu converso com o paulista de Pirajuí, engenheiro civil, ex-prefeito de Pirajuba e atual secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Dr. Rui Gomes Nogueira Ramos, mais conhecido como Dr. Rui Ramos, né? Seja muito bem-vindo ao Prosa CDL. Eu que agradeço aí a atenção de estar participando, agradecendo a você, ao Fernando, que fez o convite, estou à sua disposição. Opa, nós vamos bater um papo, aqui é super descontraído, a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico, tecnologia, turismo, fomento na cidade, mercado econômico, enfim. Nosso bate-papo hoje vai render e a gente vai trazer muitas informações bacanérrimas para você. Para a gente começar, o senhor é engenheiro civil e iniciou a carreira na construção civil em São Paulo. Nascido paulista de Pirajuí, já passou pela iniciativa privada e migrou para o setor público. Por quê? Como que foi e por que essa mudança do setor privado para o setor público? Na realidade, a minha vida quase que toda foi na iniciativa privada, né? A parte pública é mais recente. Eu me formei em 1972, 50 anos já de formado como engenheiro civil. Trabalhei 12 anos em São Paulo na construção civil e acabei indo trabalhar rapidamente com o grupo Balbo lá de Ribeirão Preto, que tinha uma grande construtora, uma das maiores lá do estado de São Paulo, e que tinha a sede em São Paulo. E a família Balbo é tradicional no ramo de açúcar e álcool. Da Coruripe, né? Não. A Coruripe comprou, não foi? Exatamente. E aí, em 1985, a família Balbo, que era dona da construtora, o Hamilton Balbo, resolveu montar uma usina no Triângulo Mineiro, lá em Turama. E eu acompanhei, como diretor da construtora na época, eu acompanhei a construção. E essa usina fez a primeira safra em 85. Em 87, a pessoa que estava lá em Turama comandando a usina deixou a empresa por razões pessoais. E o Hamilton Balbo, que era o meu patrão na época, me pediu para socorrer. Ele saiu de repente, que eu fosse para lá, para até que ele escolhesse um presidente novo lá para a empresa. Eu não tinha experiência nenhuma no agronegócio, nem a usina. Até tem um fato curioso, nós fomos a Brasília e Belo Horizonte em alguns contatos com o ministro, secretário de Estado. Ele até me apresentou, só que eu queria apresentar meu novo presidente lá da usina, um cara bacana. E só que eu levei ele para lá, ele é tão experiente com o setor que quando eu fui embora, quando eu voltei, ele estava mandando sulcar a terra e botar a cana, em vez de botar deitado, estava plantando a cana em pé no sulco, né? Brincadeira. Mas realmente foi uma experiência. Eu vim para ficar lá alguns meses e acabei não saindo mais. Eu trouxe a família, meus filhos eram pequenos, na época eu trouxe para ficar em São José do Rio Preto, por causa de escola, naquela época em Turama, você imagina, em 1987. E eu passava a semana em Turama, final de semana eu ia para São José do Rio Preto. E lá permaneci. Quando foi em 1994, o Grupo Coruripe adquiriu essa usina do Balbo. E eles me convidaram para ficar com a Coruripe. E eu fiquei mais de 20 anos com a Coruripe. Aí, fiquei com a Coruripe lá em Turama de 94 até final de 99. E no início de 2000 eu me mudei para Campo Florido para montar a segunda unidade da Coruripe, que é de Campo Florido. Depois nós montamos a unidade de Limeira do Oeste e Carneirinho. Hoje a Coruripe tem 4 unidades aqui no Triângulo. E fiquei na Coruripe até final de 2012. Já estava aposentado, já tinha aposentado, mas continuei lá como diretor-geral.
E em final de 2012, a família Cururipe resolveu, a família estava crescendo, indo da terceira para a quarta geração, decidiram a família sair da gestão. E aí eu sou muito amigo da família, mais de 20 anos trabalhando com eles, né? E achei também que era o meu momento, já estava aposentado, falei, agora eu vou descansar, né? Oh, só que não. Aí, final de 2012, e aí eu fiz um grande relacionamento com os produtores ali, né? Em Campo Florido, especialmente com o Ademir Ferreira de Mello, né? Que é um grande amigo meu irmão, e lá em Pirajuba com o Marcos Brunozzi. Uhum. E aí os dois queriam que eu fosse candidato a prefeito de Pirajuba, outro em Campo Florido. E acabei optando e me disseram, olha, nós precisamos ter uma pessoa aqui para nos substituir na prefeitura. E eu morava ainda em Campo Florido e acabei decidindo me candidatar em Pirajuba. Mudei o título no último dia, comecei a campanha sem ter uma residência lá em Pirajuba, e com o apoio do Brunozzi e do grupo político dele lá na época, me elegi e foi aí que eu entrei. Quer dizer, foi uma casualidade, né? Eu devia ter ido pescar, passear, e o pessoal, não, você tem muito pique ainda, você tem que dar a sua contribuição. E eu tinha, assim, realmente, como diretor-geral do Grupo Cururipe, uma das minhas funções justamente era o relacionamento com os prefeitos, onde tem a unidade Cururipe. Já né? tinha, né, alguma relação, assim, porque, com o meio político? Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tenho o título de cidadão de 13 municípios do Triângulo. Uau! Essa eu não sabia, não sabia. Essa é novidade. Inclusive de Uberaba, tenho o título de cidadão aqui. Que delícia! E o que aconteceu? O que eu fazia? Quando você chega e implanta uma unidade industrial do porto de uma usina, no município em geral pequeno, né? Iturama na época não era que Iturama é hoje, Limeira, você imagina, Campo Florido, Carneirinho, Limeira. Você traz desenvolvimento, você gera emprego, melhora a receita do município pelo repasse do ICMS, né, ISS, mas você traz um impacto na cidade. Você aumenta a demanda na segurança, na saúde, na educação, que nem sempre o município está preparado até com recursos para suprir aquela demanda. Para abarcar isso tudo, né? Então, uma das coisas que eu fazia era justamente dar um suporte com esses prefeitos, levar a Belo Horizonte, a Brasília, junto aos deputados, os secretários, ministros de Estado, para conseguir recursos para suprir. O senhor fazia essa ponte, né? Então, eu sempre me dei muito bem, né? E talvez por isso até que o pessoal me entusiasmou para ser candidato. Tive várias vezes a oportunidade, o pessoal queria que eu me candidatasse a prefeito de Iturama. Lá em Iturama, inclusive, eu tenho um orgulho para mim, eu tenho uma rua com o meu nome e tenho uma unidade de saúde, uma UBS com o meu nome, porque Iturama tem uma lei diferente dos outros municípios, que você pode homenagear as pessoas em vida. Que, em geral, nas cidades, a maior parte das cidades, você só homenageia depois de morto, que eu acho que está errado. Eu também acho. Né? E aí foi por isso que eu entrei na política, foi uma casualidade, né? Apesar de que meu pai foi vereador lá na cidade de Natal, em Pirajuí, cidade do interior de São Paulo, 5 mandatos. Ele me dizia que botou meu nome de Rui porque ele gostava de política e que naquela época se usava muito, né, a propaganda política, você saía escrevendo o nome do candidato nas porteiras da estrada, nas pedras da rodovia, nas árvores. Então ele falava que o Rui era curtinho, era fácil escrever em qualquer lugar. Qualquer pedacinho cabia, né? Infelizmente, meu pai, quando eu me elegi no primeiro mandato em Pira, já tinha falecido e eu não dei esse gosto para ele. Mas ele viu. Com certeza ele lá viu. Do céu. Foi por isso que eu entrei na política, foi uma casualidade. Uma casualidade que rendeu, né? Por exemplo, saiu da iniciativa privada, entrou na vida pública, já conquistou os eleitores por tudo que fazia antes, né, na gestão pública, mas eu queria saber qual que foi a principal diferença que você sentiu? Porque quando a gente fala de uma empresa, muita gente, muitos prefeitos falam também que é como gerir um grande negócio, porque você tem vários departamentos, digamos assim. O problema é que é muito maior, né? Na realidade, né? Assim, como é? Eu até voltando um pouquinho na primeira pergunta, por exemplo, um fato que pouca gente sabe, na época, em 1996, o Anderson Adalto era deputado estadual e ele criou a primeira lei das PPPs, parcerias público-privadas, foi pioneiro no Brasil
porque as usinas, para aquecer as empresas, precisavam de rodovia, não tinha. O Triângulo sempre foi muito eficiente em rodovia. E eu coordenei pela Coruripe, nós fizemos mais de 250 quilômetros de rodovia. Uau. Na PPP, na parceria público-privada. Então, por exemplo, fizemos a rodovia Iturama-União de Minas, Iturama-Limeira, Iturama-Carneirinhos. Aqui na região de Campo Florido, terminamos a ligação Campo Florido-Pirajuba, que era de terra. Pirajuba não tinha um acesso pavimentado. Concluímos a ligação Pirajuba-Campo Florido, fizemos a ligação de Pirajuba, passando pela usina, a LGMG 810, passando pela usina, indo até 262, 153. Fizemos Pirajuba Frutal, Pirajuba Planura e o contorno de Pirajuba. Nossa! Foi muita coisa, né? Muita coisa. Mas tudo isso me dava assim, esse trânsito junto aos prefeitos, junto às comunidades. A dificuldade... E a confiança também das pessoas, né? Porque você, através de você e das parcerias, você foi conseguindo melhorar a locomoção das pessoas, né? Incrivelmente. Como eu disse, Pirajuba não tinha um acesso asfaltado. Pois é. Hoje tem 4 acessos asfaltados, né? Em direção a 262, em direção ao Frutal, a Planura e Campo Florido. Agora, realmente essa pergunta, a sua segunda pergunta é interessante. E realmente, quando eu assumi lá a prefeitura, o pessoal dizia, você vai sofrer, né? Porque você sempre foi diretor-geral de usina, você estava acostumado a mandar fazer. Eu quero isso para amanhã, faça isso, faça aquilo, mandava comprar e tal. E eu me assustei realmente no começo, né? Aí não conhecia, né, a gestão de uma cidade, apesar de que é uma cidade pequena, hoje Pirajuba está perto de 10 mil habitantes. Mas reuni os secretários, né, eu mantive toda a equipe que estava na gestão do Brunose, não exonerei ninguém, e fui entender o problema. E eu percebia que o grande problema da gestão pública era a falta de planejamento. Primeiro, o orçamento, né, não se tinha orçamento. Como é que se fazia o orçamento em prefeitura? Pegava o que gastou no ano anterior, jogava a inflação e dizia esse é o orçamento do ano seguinte. Não é assim. Até porque num ano, de repente, a prioridade é a educação, porque está precisando de escola nova, está precisando ampliar a escola. No outro ano pode ser saúde, sim, que aumentou a demanda, você tem que aumentar a unidade, tem que fazer um hospital. Sim. E assim, você não pode... ano a ano, né? É ano a ano, você tem que ver quais são as prioridades. Uhum. Então, assim, em primeiro lugar, criei o orçamento, né? O orçamento. Com a participação de todos. Eu trabalho assim, né? O orçamento não pode ser feito só pelo secretário. Ele tem que envolver até lá embaixo na secretaria. Eu costumo dizer que até a faxineira tem que participar do orçamento. Dizer para ela, escuta, quanto é que você vai gastar de detergente, de sabonete, de papel higiênico para manter esse prédio em ordem? Para você poder saber o que você precisa comprar, né? E a outra questão que o pessoal dizia muito era a compra. Não, a compra seria licitação, é complicado e tal. Realmente, o que eu notei depois é que não se cuidava de fazer licitação, queria comprar na hora que precisava, e não é assim. Você tem que saber tudo que você vai precisar do ano, e no começo do ano você fazer todas as licitações. A partir do momento que você tem tudo licitado, você compra o que você quer. Você faz o pregão, um registro de preço, você tem lá comprado. Não significa que você vai comprar tudo naquele momento. Fala, ó, esse mês você me entrega tanto, o mês seguinte você me entrega tanto, e aí você toca a sua vida. Feito isso, foi a maior tranquilidade para fazer essa gestão, né? Levou alguns meses, mas depois a pessoa aprendeu a fazer e a gente conseguiu tocar. Tanto é que eu, infelizmente, no segundo mandato, peguei aquele período horrível aqui no Estado, na gestão do Pimentel, que ele quase 3 anos ficou retendo os recursos dos municípios, né? Os recursos constitucionais, ICMS, Fundeb, enfim. E nós conseguimos passar mal, uma boa parte dos municípios atrasou salário, não pagava 13º. Mas atou as mãos, né, do governo municipal. Ficou de mão atada ali. E nós, graças a Deus, nos meus 8 anos, eu paguei o salário sempre no dia 28, 29 e 30. Nunca paguei no primeiro dia ou no 5º dia útil do mês, que é o usual. De praxe, né? De praxe. Consegui deixar a prefeitura, reformei todos os prédios da prefeitura, fiz 2 escolas novas, 4 novas, reformei todos os prédios, coloquei ar-condicionado em todas as salas de aula de todas as escolas municipais. Tá? Implantei a coleta seletiva de lixo em 100% da cidade no segundo ano do primeiro mandato. Isso é muito importante. Acabei com o lixão, né? Coleta seletiva, uma cooperativa, né? E
deixei a cidade com 100% de rua asfaltada, 100% de água, 100% de esgoto e o mais importante, 100% de esgoto tratado, né? Então, acho que a gente, e sem dívida nenhuma, pelo contrário, deixei bastante caixa para a continuidade. Então, eu acho que assim, é tudo na vida da gente, é planejar. Isso que eu ia falar, em se planejando tudo dá. Tudo dá. Olha, é bom ouvir isso, porque a gente vê tanta coisa por aí, né? Não vamos dar nomes aqui aos bois nem às pessoas, mas a gente vê, o recurso existe, né? O que falta muitas vezes é o planejamento, é fazer a coisa bem feita, é fazer isso. Senhora, quanto a senhora vai precisar de detergente, de papel higiênico, de papel toalha? Ou seja, saber fazer literalmente um raio-x dos custos, né? E planilhar tudo aquilo. Dá trabalho? Dá. Funciona? Com certeza. Agora, precisa cobrar, né? Uma das coisas que eu recebo, às vezes, algumas críticas, né, da minha gestão. Eu terminei o segundo mandato, a última pesquisa que eu fiz, eu estava com 87% de aprovação. Mas tem gente que não é satisfeita. Mas por quê? Porque eu soube cobrar, eu cobro muito. Mas nunca tem ninguém, né? Nunca dá para ser 100%. E nem sempre o colaborador gosta de ser cobrado, né? Não. Então, o que a gente sempre exigia, cumprimento de horário e resultado, né? E durante esse tempo que eu fui prefeito, eu tive também a satisfação de minha contribuição no estado todo. Durante 7 anos eu fui vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios, da AMN, né? Fui, em uma mandação de 2 anos, eu fui vice-presidente do Antônio Júlio, que foi presidente da Assembleia, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Pará de Minas, e depois fui vice-presidente do Gilvan Lacerda, mais 2 mandatos, deixei a vice-presidência da AMN agora no início desse ano. Doutor, eu estou com uma pergunta aqui que me veio ouvindo o senhor falar da gestão de Pirajuba. Na sua opinião, o que um político precisa para ser um bom gestor? Olha, eu acho que é bem providencial essa pergunta no período que vivemos. Eu deixei, inclusive, lá, uma das obras que eu fiz lá, bom, várias obras, né, importantíssimas, né? Mas eu fiz uma casa do idoso, que eu tenho muito orgulho, é um negócio maravilhoso, várias pessoas vão lá cobrar, vão lá copiar de outros municípios. Fiz um clube na cidade e o pessoal me fez foi uma obra que eu inaugurei já no final do segundo mandato, e o pessoal até deixou uma frase minha registrada lá no painel, lá, que é você trabalhar a coletividade e não a individualidade, né? Então, tudo que eu fiz, eu sempre procurei nunca privilegiar o individual. Porque eu quero, porque isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui vai ser bom para minha família, para os meus amigos. Não. Tem que ser bom para a cidade. E aí você tem que definir as prioridades, sempre buscando o bem coletivo e não o bem individual. Essa é a grande dificuldade. E nem sempre isso você consegue agradar todo mundo, porque aqueles, às vezes, que caminham com você na época da eleição, acabam se julgando no direito de querer que você faça coisas que não é o coletivo. Privilégios. Isso eu nunca fiz. Realmente, sempre procurei botar a equipe competente, aqueles que não acompanhavam e substituindo ao longo do tempo, né, para você ter resultado. Isso agora, não é fácil, não. Não é. Eu estou ouvindo o senhor falar aqui e estou pensando aqui. Meu Deus, isso não é brincadeira. Não. Gerir uma cidade, comandar uma cidade, estar à frente, né? É complexo, é trabalhoso e muitas vezes, como se diz, né? O prego se destaca, fica sendo martelado ali, né? Eu costumo dizer, uma das coisas que mais me marcou no primeiro mandato, e hoje ajudar aqui, sendo um colaborador da Elisa, né, que me dá muita honra de trabalhar com a Elisa, a prefeita, essa pessoa maravilhosa que ela é, e muito inteligente, muito competente, realmente ela vai fazer história aqui em Uberaba. Uma coisa me marcou muito no primeiro ano do primeiro mandato. Lá em Pirajuba, como todas as pequenas, você não tem um hospital. Você tem uma unidade de saúde onde você presta os primeiros socorros, logicamente, pequenas coisas você faz, ponto, uma intervenção pequena,
mas complicou, você não tem UTI. Cirurgias, né? De complexidade, e não né? tem UTI, né? Não. O próprio Frutal, que é uma cidade grande, tem UTI agora, recentemente, né? O Frei Gabriel lá não tinha UTI. Uma coisa que, e é o que a Elisa sempre fala, a gente fala para o governador, a Elisa falou para o Zema, é muito complicado ser prefeito, porque aqui que acontece, quem está em contato com a população são os vereadores e é o prefeito, não é o governador, não é. Não. Então tem um caso interessante, um belo dia, toco campainha na minha casa, 4 horas da manhã, num sábado, domingo. Uau. Eu fui atender o portão e estavam lá 4, 5 pessoas de uma família. Uma das pessoas da família teve um AVC, estava passando muito mal na unidade de saúde, recebeu os primeiros socorros, eu deixei a unidade de saúde totalmente equipada, com tudo quanto é equipamento, quase como fosse um hospital. Mas ela é considerada uma UBS. E aí colocaram no sistema do SUSFAS para transferência para algum hospital da região. No hospital de referência lá é Frutal, os casos mais graves têm que ser para Uberaba. Aí uma pessoa falou assim, olha, nós viemos aqui acordar o senhor, porque o meu parente está lá na UBS, colocaram no sistema, por enquanto não saía a vaga. Nós estamos lá esperando a vaga, ele está grave, ele precisa ir para o hospital, ele precisa de UTI. Nós viemos aqui para dizer ao senhor o seguinte, se ele morrer, o responsável é o senhor. Ai. Nós vamos vir cobrar do senhor. Aquilo me deixou assim numa situação, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu falei, gente, olha a minha responsabilidade. E daí realmente, graças a Deus, eu diria para você que em 8 anos nunca morreu ninguém na minha UBS. Eu aparelhei ela realmente como precisava e dei uma ordem para a minha secretária da saúde. Toda vez que chegasse alguém grave lá na unidade, e que ela não tivesse conseguindo dentro das vias normais, que você coloca no SUS fácil, gera um número de transferência e nem sempre é possível, né? Veja a situação que a gente passou na pandemia, Sim. Que não tinha vaga no hospital. Mas mesmo na épocas normais, você tem dificuldade. Eu falei, eu quero ser avisado. Eu não quero que a família venha aqui mais me falar que não está tendo vaga, porque eu vou te ajudar a correr atrás da vaga. E graças a Deus, nunca houve necessidade de alguém ficar lá e aguardando. Ter um óbito e não ter Um outro fato muito marcante também foi na época da pandemia, eu peguei o primeiro ano da pandemia, né, 2020, e também me tirou muito sono. Os primeiros relatórios que eu recebi da Secretaria do Estado e do Ministério da Saúde faziam uma projeção que deveriam falecer em Pirajuba de 200 a 300 pessoas com Covid. Nossa Senhora, imagino receber um relatório desse. E aí eram as projeções, uma doença que estava chegando aí, desconhecida. E eu mandei, primeira coisa, logicamente tomei todas as providências, comprei tudo quanto é medicamento que você pode. Mas esse não pode, compra tudo. O médico é que decide o que vai dar. Eu não sou médico, sou engenheiro, mas nós temos que dar a condição para o médico. Tem que ter aquilo que o médico precisa, ele vai decidir no melhor momento o que fazer. Mas eu fui ver outras coisas também, né? Mais ambulância, não sei o quê. E fui ver o cemitério. O cemitério só tinha 40 vagas disponíveis, cidade pequena. E, logicamente, era uma projeção que eu tinha, que aquela vaga de cemitério dava para mais 3, 4 anos. Já estava até pensando em deixar um terreno. Em situações normais, digamos assim. Mas eu falei, agora, e aí se morrer 200, 300 aqui, vai ter que enterrar em outro lugar. Você imagina se agora morreu um cara em Pirajuba, tem que enterrar em outra cidade. Eu construí um cemitério vertical em 2 meses. Fiz mais 80 vagas. Vertical, porque não dava tempo de ser diferente. Aqueles pré-moldados, né, de ardosa, e deixei pronto. Então, são desafios. Você imagina o que passa a nossa prefeita Elisa no dia a dia num estado do tamanho de Uberaba. Nossa Senhora! Nossa Senhora! E por falar em Elisa, 2 mandatos como prefeito de Pirajuba e de repente recebe o convite para integrar aí o governo de Elisa, a nossa atual prefeita, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação da cidade. Como que foi receber esse convite, aceitar esse convite, esse novo desafio? Eu conheci a Elisa ainda, eu prefeito, ela presidente da FIENG. Né? Ela fez um trabalho muito interessante como presidente da FIENG. Ela visitou todos os municípios da região de Uberaba, os 27 municípios aqui do Triângulo Sul, quando presidente da FIENG. Ela foi procurar os munícipes, né, os prefeitos e a cidade, a comunidade, procurando saber como FIENG, o que a FIENG poderia fazer para ajudar
as cidades a desenvolver, ter mais investimento, atrair empresa. Veja a preocupação dela regional, né? E isso me aproximou dela, eu achei muito bacana. Nós nunca tivemos tido alguém com essa iniciativa de olhar a região. Uhum. Eu achei bacana, essa pessoa ter uma visão diferente. E ficamos amigos, ela foi 2, 3 vezes em Pirajuba, viu o meu trabalho. E tem um fato curioso, no começo de 2020, na época, estava para começar a pandemia, eu inaugurei a minha estação de tratamento de esgoto. O Zema foi lá inaugurar, e o Zema tinha ficado sabendo da forma que eu estava fazendo, ele passou um dia comigo, a inauguração foi à tarde, ele foi de manhã, junto com alguns secretários, e rodou a cidade todinha. Ele foi na prefeitura, foi nas escolas, foi na de saúde, foi na casa do idoso, foi ver o esporte, foi ver o clube, foi ver tudo. E eu convidei a Elisa para a inauguração, o presidente da FIEM, para ficar amigo dela. E nesse dia, inclusive, no meu discurso lá na inauguração, eu brinquei, quando coloquei ela na mesa de honra, pedi para o cerimonial, e brinquei lá com o governador, era a Elisa, presidente da FIEM, que ele já conhecia ela, futura prefeita de Uberaba. Ela nem estava começando com a intenção, né? E deu certo, né? E nesse dia, inclusive, para minha felicidade, o governador, no discurso dele, o Gilvan, que era o presidente da MM, estava lá também, virou para o Gilvan e disse: "Ó, Gilvan, passei o dia aqui conhecendo Pirajuba, queria fazer uma sugestão para você, que você fizesse em Pirajuba uma faculdade para prefeito." O pessoal vinha aqui aprender aquilo, me deu uma satisfação. Nossa Senhora! E eu tenho um apreço muito grande pelo nosso governador, uma pessoa fantástica, está fazendo um grande governo, tenho certeza que está colocando o mundo no caminho certo. Que também tem uma trajetória parecida com a sua, vem da iniciativa privada, né? E hoje é o governador do estado. Eu acho que a visão é diferente, né? Você olha ali para o setor público e a visão do empresário, do empreendedor é diferente. Ele me confidenciou, de gestão. Um fato também interessante, né? Quando ele assumiu o governo, vocês se lembram que o Pimentel deixou um débito muito grande aos municípios. E eu era vice-presidente da MM. Então, logo nos primeiros dias que ele assumiu o governo, nós convidamos para ele ir na sede da MM, lá na Rádio Gabela, em Belo Horizonte. E reunimos a diretoria da MM. E realmente, no primeiro momento, o Zema, você sabe que ninguém acreditava muito na eleição dele. E ele, por não ser político, ele não tinha vínculo com nenhum prefeito. E realmente, a maioria dos prefeitos apoiou Anastasias, né, que inclusive tinha um vice-governador. Ele não tinha histórico na política, né? Marcos Montes, né? Então, eu inclusive, trabalhei pela Anastasias, pela eleição da Anastasias, Marcos Montes. E nós chamamos ele para dizer: olha, você está assumindo aqui agora, mas você tem que pagar o que o Pimentel deixou. Nós estamos quebrados, não temos dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Ele até me convidou, foi a primeira reunião que ele falou: e agora, né? O que eu faço? Ele falou que se sentiu numa cadeira elétrica. Né? Ai. Chegando, né? Mas depois a gente foi conversando com ele, foi amadurecendo. Fizemos um acordo, né, que foi intermediado pelo Tribunal de Justiça, onde ele assumiu o compromisso de pagar em 36 parcelas todos os débitos que o Pimentel deixou, e vem pagando e vem cumprindo, está liquidando a dívida de todo mundo, não atrasou nenhuma vez. Gestão. Agora, sabe o que eu quero saber, doutor Rui? Secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Hoje em dia, 2022, século XXI, não dá mais para falar de absolutamente nada que não tem inovação envolvido. Então, eu queria saber quais são as atribuições do seu cargo hoje, quais são os seus objetivos, de verdade, né? Vamos falar rasgado, não estamos no podcast. O que o senhor tem que fazer lá? Não, o próprio nome da secretaria já diz tudo, né? Desenvolvimento. Como é que você desenvolve, como é que você gera emprego, gera o crescimento da cidade. É o como fazer. Como fazer, atrair empresas e crescer. As já existem, trazer novas e fazer crescer as que estão aqui. Então, nesse aspecto, né, o que a gente fez até agora? A gente já incentivou, mediante a nossa lei de incentivo, 42 empresas nesse 1 ano e meio. Investimento perto de R$1 bilhão, uma geração de mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos. Nós conseguimos tirar do papel as nossas EPE, Zona de Processamento de Exportação, que era um projeto do Anderson Adalto iniciado em 2012 e que não tinha saído do papel. O que é esse projeto, doutor? A Zona de Processamento de Exportação nada mais é do que um distrito industrial, onde você
as empresas ali instaladas têm uma série de benefícios de isenções tributárias desde que elas sejam voltadas para a exportação. Né? É um projeto antigo, tem ZPE no mundo todo, mas no Brasil tem poucas ZPEs e elas tinham uma trava na legislação, que a empresa, para ir para a ZPE, ela tinha que exportar, para ela ter os benefícios, ela tinha que exportar no mínimo 80% ou mais da produção no mercado externo. Isso não é fácil, né? Nem sempre a empresa consegue isso. O Bolsonaro, no ano passado, mandou uma medida provisória para o Congresso, que já foi tramitado, onde ele tirou essa trava. Então, hoje, as empresas que se instalam no ZPE, se ela exportar, ela tem todas as isenções. PIS, CONFINS, CMS, PIS-PASEP, enfim. Tanto naquilo que ela importa para usar na produção, quanto quando ela exporta. Se ela vender no mercado interno, ela é tributada. Ela pode ter as duas opções, né? Isso tornou a ZPE muito mais atrativa, né? E abriu oportunidades para mais empresas, né? Só que a nossa ZPE, ela tinha uma área, uma ZPE onde nós temos um sócio privado, que é a família Caetano, né? O Rodrigo, a Renata e o Mário Renato, eles entraram com a área e a prefeitura entrou com o compromisso de fazer a infraestrutura. Só que não tinha nada, tinha só a intenção, não tinha o decreto presidencial que o antes conseguiu em 2012, não estava nem averbado em cartório na área, da área que era para ser a ZPE, não tinha projeto de loteamento, não tinha um loteamento constituído, enfim, não tinha nada. Nós fizemos todo esse trabalho, já executamos a primeira parte da obra, semana passada houve a licitação, semana retrasada, dia 14, se não me engano, a licitação da segunda etapa, onde nós vamos colocar a ZPE em condição de começar a receber as empresas com obra de infraestrutura. Aí tem os espaços para essas empresas se instalarem. Lotes de 5 mil metros quadrados cada um, que fica ali no fundo do DI2, indo até a 050, ali perto da Polícia Rodoviária, de frente para a obra da CRAU, ali, do novo investimento aí. Então, isso tornou uma realidade. Nós encontramos também pouca áreas para os distritos nossos, o DI1 e DI2 já praticamente todo sem área. Tinha o DI4, que era um distrito novo, que foi criado em 2008, só que também não tinha obra de infraestrutura. Nos governos passados incentivaram empresas lá, mas não fizeram a infraestrutura. No final de 2020 fizeram a reversão da área, porque não podia deixar uma empresa incentivada, porque ela não pode instalar onde não tem infraestrutura. Sim. Nós buscamos, a prefeita nos orientou, buscamos um financiamento no Banco do Brasil, passou pela Câmara, a Câmara aprovou, fizemos todos os projetos de engenharia, fizemos a licitação, já está em obra toda a infraestrutura e já estão incentivadas nove empresas lá para o Distrito 4, tá certo? Que era a continuidade do DI2 ali. 9 empresas. Uau. Que estão dentro das 42 que eu falei no início, que foram incentivadas, que estão nos outros distritos. Outra coisa que nós fizemos... Tem uma média mais ou menos... assim, uma previsão de quantos empregos, em média? Das 42, 5 mil empregos. 5 mil empregos. Logicamente que eles estão sendo gerados à medida que as empresas estão se instalando e entrando em operação. Sim. Não são todos assim de imediato. Agora, uma outra coisa que a gente fez também foi criar um sistema de fiscalização dessas empresas. Porque quando você incentiva uma empresa, ela tem o benefício do terreno, ou total ou parcial, tem a isenção do ISS-QN durante a construção e, eventualmente, uma isenção do IPTU durante 5 ou 10 anos. Mas ela tem que, em 2 anos, estar funcionando. E nós encontramos aí muitas áreas incentivadas há 4, 5, 6, 8 anos, porque a empresa não tinha feito nada. Então, nós estamos chamando essas empresas, fizemos isso muito no ano passado, estamos fazendo esse ano, dizendo, escuta, você tem um contrato aqui que está vencido, como é que você vai fazer? Não, tive um problema e tal. Bom, eu preciso um pouco de prazo. Ou então, eu não vou fazer mais, eu desisti, eu mudei o foco da minha empresa. Libera a área, né? A empresa quebrou, libera a área, devolve a área. Nós já revertemos 21 áreas que já passamos para outras empresas. Então, nós estamos nesse trabalho também. O DI3, que é lá o polo de fertilizantes, que Uberaba tem um dos maiores polos de fertilizantes do Brasil, onde estão lá Mosaic, Ouro Fino, enfim, Fertigran, e vai por aí, Paulinelli, Mosaic, e lá ainda tinha alguma área disponível. Graças a Deus,
Acabaram-se as áreas lá. Isso é uma boa notícia. Boa notícia. Todas as restos da área estão incentivadas, está faltando área. Nós estamos tentando, junto à Codenge, tem um resto de área lá, que é gleba, não é loteamento. Nós estamos tentando negociar com a Codenge para vir para o município. E conseguimos aí do governador a transferência da famosa terreno da planta de amônia, que é uma área de 1.086.000 metros quadrados. Vocês acompanharam aí a geração de amônia. Infelizmente a Petrobras investiu lá R$1 bilhão e abandonou o projeto na época da Lava Jato, né? Foi abandonado, um prejuízo muito grande para o Brasil, para Minas, para o Uberaba. E o governo do estado, não está errado, houve muita crítica ao governador, mas o governador precisava sanar o estado, essas finanças. Uma forma é vender aquilo que não serve para o estado. Você imagina, quantos terrenos o estado tem por aí que ele tem que pagar imposto, ele tem que cuidar, tem que limpar, tem que pôr vigilância para não invadir, para não entrar poceiro, grileiro. Quanto custa isso? Então, o governo, em um certo momento, botou à venda tudo que não tinha uso para nada. E o nosso terreno entrou também na venda. A Elisa foi lá por 2 vezes com o governador e tirou do leilão e fez agora, esse ano, a cessão dele para o município por 20 anos. E nós já estamos trabalhando para o investimento de empresas nessa área. Logicamente foi uma cessão, não podia haver doação esse ano por ser ano eleitoral, mas tem um compromisso do governador e do secretário de planejamento passado pelo eleitoral, já vai um projeto para a Assembleia para ver a doação definitiva para a área realmente ficar para o município dar o destino que melhor convier. Né? Então, acho assim, fizemos... tem ainda o milho de Sidofredo do Freire, que era um distrito também que foi inaugurado no final de 2020, mas também não tinha projeto de engenharia, de pavimentação, de água, de esgoto, nem de arruamento, nem o loteamento constituído. Nós fizemos todos esses projetos nesse período. Conseguimos um financiamento do BDMG de 5 milhões aprovado pela Câmara. Né? Agradecer o apoio que a gente tem recebido da Câmara de Vereadores. A minha secretaria tem tido apoio total da Câmara em todos os projetos que eu tenho encaminhado para lá. E já estamos fazendo a licitação para fazer infraestrutura, são 77 lotes de 500 metros quadrados e já tem empresa para todos eles. Nossa, que maravilha, então, doutor. A curto prazo, a gente vai mandar para a Câmara aí de 30 a 40 processos novos de incentivo para a instalação dessas empresas pequenas e médias. Diga-se de passagem, e eu gosto de dizer isso, o pessoal às vezes fala, precisa trazer empresa grande de fora. Nós temos que prestigiar, primeiramente, as empresas locais. Os empreendedores locais. Né? Eu costumo dizer para você o seguinte, é muito simples. E isso eu tenho conversado muito com o secretário do Estado de Desenvolvimento e com o diretor do Invest em Minas, o Adriano, que é muito meu amigo. E é muito claro, você tem que ter um perfil de vários tipos de empresa. Quer dizer, a empresa grande, vamos falar a CRAL, o grande investimento desse governo. Começamos o projeto com a CRAL no final de janeiro de 2021. Já está produzindo na primeira linha de produção, a segunda linha de produção entra em operação agora em novembro. Investimento de quase 600 milhões, sabe quantos empregos gera? 150. Traz muita receita? Traz, porque vende muito, fatura muito, tem um retorno de 25% do ICMS, que é arrecada para o Estado, volta para o município. Mas emprego é realmente pouco, porque é tudo automatizado. Eu conheço aqui empresas familiares de Uberaba que produzem pãozinho diário para churrasco, 80 empregos. Que proporcionalmente, né, se for fazer uma proporção de tamanho, emprega muito mais. Vou dar um outro exemplo. A empresa Fargas, né, que é de família do Uberaba, tradicional, né, do Arnaldo e dos filhos dele, que estão no processo de uma das maiores empresas de produção de uniformes do Brasil. Fez a sede nova, já fez a cessão de incentivo do terreno ao lado, ele já está ampliando. Você sabe quantas costureiras hoje o Arnaldo precisa e não acha em Uberaba? Chuta o número. 50? 500. Oi? 500. Você está brincando, doutor Rui? Se você tiver 500 costureiras para ele contrata amanhã. E não tem, não acha. E não acha profissional qualificado. Ele está tendo que mandar o serviço para fora, para outros municípios. Gente. Em outros estados até. Veja. Olha, eu já tinha essa pergunta aqui, que a gente já bateu um papo antes, mas já que nós já estamos falando dela, eu acho que exatamente mão de obra qualificada e a necessidade, quer dizer,
A necessidade existe, a demanda está aí. Aonde está o gargalo, doutor Rui? Qualificação. Qualificação. E nós estamos investindo bastante. Tá? O Cine e a Sala do Empreendedor estão na minha secretaria também. Né? E eu tenho lá duas pessoas maravilhosas, a Eli Foscarini, que está como superintendente de micro e pequenas empresas, e a Carol, eu chamo de Carol carinhosamente, que é a diretora lá do Cine e a Sala do Empreendedor. O Cine e a Sala do Empreendedor, quando nós assumimos, estava num prédio ali no centro. Na Vigário Silva. Com duas ações do Ministério Público pela deficiência do prédio. O prédio não tinha acessibilidade, tinha recebido do bombeiro, chovia lá dentro, o pessoal ficava na fila, no sol, na chuva, para ser atendido. E nós botamos com a primeira prioridade mudar o Cine de lá, e hoje nós estamos ali no fundo da catedral, alugamos o prédio lá da diocese, está lá junto com a sala do servidor. Uma instalação ampla, toda confortável, com salas de treinamento. Estamos dando muitos cursos em parceria com o Sebrae, grande parceiro nosso. Estamos fazendo um trabalho, valorizando muito a mulher, qualificando. Temos que qualificar. Qualificar, o recado é qualificação. Muita gente está aí, principalmente muita gente pós-pandemia, né? Não tem como a gente não falar de pandemia ainda, porque ainda reverbera, né? Você vê uma outra situação, eu tenho conversado com o pessoal do shopping, né? Uhum. Você não consegue balconista, o pessoal reclama que não tem balconista. Não, eu estive com o Fabiano Guerra, do Shopping Uberaba, e com o Edson Alves, do Praça Uberaba. E ambos falam mesmo que os lojistas têm essa deficiência de encontrar, vendedores, pessoas que sabem fazer o atendimento, né, que sabem dar atenção para o cliente. Então, tudo passa pela qualificação. Não necessariamente uma universidade, mas existem várias áreas que você pode, inclusive, crescer dentro dessas áreas, construir carreira, que não necessariamente dependem de uma faculdade, mas sim de uma qualificação. Eu vejo assim, né, ainda na iniciativa privada, na construção civil, depois na usina, antes de entrar na vida pública, eu costumava dizer para o pessoal o seguinte, eu costumava dizer, você contratar uma pessoa para ser a recepcionista, para ficar ali na recepção. Aí começavam a reclamar, ela está atendendo mal. Mas você treinou, você ensinou, mas ela não tinha experiência. Ninguém nasce aprendendo, você tem que ensinar, você tem que qualificar, dar curso, ensinar como é que faz. Né? Senão, eu dizia sempre assim, a recepcionista e a telefonista é a porta de entrada da empresa, é a porta de entrada da prefeitura. Se você chega numa recepção e você é mal atendido, mal recebido, não manda você sentar, serve um café, uma água, que imagem que você faz na empresa? Você liga para a empresa e quer falar com a pessoa, o telefonista te deixa lá meia hora no telefone, não te transfere, ou não anota o recado, onde vai te retornar depois. É um desastre. E na vida da prefeita e da pública é muito... Mesma coisa. Mesma coisa. E a prefeita bate muito nisso aí. Quer dizer, a imagem que a população faz do serviço público é aquela imagem que você faz a população ter pelo serviço que você presta. Né? Então, eu acho que é isso aí que vai qualificar. Qualificar. E locais para adquirir essa qualificação tem. Nossa, né? Muitos. Como o senhor mesmo disse, o Sebrae é um deles. O Sebrae é um parceirão nosso, né? O William, o Maurício, um pessoal fantástico, né? Como o CDL. E você falou, eu esqueci de falar uma coisa aí. Diga. Vou às vezes atropelar um pouquinho. Não se preocupe. Que eu vou acabar envolvendo o CDL. Um projeto também muito interessante que a gente fez, que a gente bolou nesse governo, foi uma aproximação das redes de supermercado, das grandes redes, dos produtores locais. Isso é ótimo. Porque eu fui demandado por vários empresários locais, pequenos, principalmente médios, né? Dizendo, Rui, eu quero vender para o Marte Minas, quero vender para o Villeforte. Eu não consigo nem chegar com o comprador, né? E eu já aí eu desenvolvi esse projeto, essa aproximação. Fizemos já 5 encontros, foram todos lá no CDL, com o apoio do Fernando, agradecer. Onde a gente, num dia, então, combina com uma rede, vem o diretor ou vem o dono, veio aqui no dia de Villeforte, veio o dono do Villeforte. No ABC veio o dono do grupo ABC, né? Fizemos agora, o último foi com a Zebu, né? Até deixei de falar, mas a Zebu é daqui. Né? Mas é uma rede. É uma rede. E por incrível, tinham várias pessoas que naquele mercado que não tinham conseguido chegar no comprador. Aí vai lá, o proprietário não estava viajando, foi o filho dele.
aí ele faz uma apresentação, explica, e no fim ele deixa lá um agradecimento e bota o celular dele. Vai ver todo mundo, né? Anotando. Aí o cara diz, quando é que eu pensei que eu ia conseguir ter o telefone, não do comprador, mas do dono do supermercado. E o resultado está sendo fantástico. Mas isso é importantíssimo. Fantástico. Eu tenho relato de pessoas aqui que nunca venderam para essas redes, estão vendendo não só para as lojas daqui, mas para as lojas que eles têm no estado todo. Olha que barato. Você não sabe o que está gerando de aumento de faturamento e de venda e de geração de emprego. Essa semana eu fui conversar com os proprietários do Guarato. Vai ser o próximo evento nosso, vai ser com o Guarato. Que legal. E o Guarato é uma loja daqui, né? Fantástica, né? Uma loja de primeira linha. E eu não fiz no começo, porque o Guarato daqui é tradicional, mas muitos empresários perguntam, eu não vendo com Guarato ainda. Não consigo entrar lá. Não é que não consegue, é oportunidade, é um negócio grande. E eles adoraram, eles já estamos agendando, né? Aí o Foscarinho já está agendando com eles lá. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Quem ganha é o consumidor, né? O pequeno, a cidade como um todo, o consumidor. Eu estou pensando aqui como consumidora. Se você vai a uma grande rede, por exemplo, Bahamas Mix da vida, você vai lá e você consegue encontrar produtos da cidade, locais, é muito gostoso, porque você está ajudando um comerciante local, que isso foi muito pedido, né, durante até o processo, a etapa que vivemos aí no passado, de pandemia. Então, ajude o comerciante local, porque fica tudo aqui dentro, né? A roda interna. Todinha, porque ele vendendo mais aqui, ele vai ter um faturamento maior, vai gerar mais emprego, vai pagar uma folha de salário maior, que vai ficar dentro de Uberaba, que vai rodar, vai para o restaurante, vai no supermercado, vai comprar mais sapato, vai comprar, e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É verdade. Vamos falar de parque, já que nós estamos falando de inovações, já falamos dessa incrível parceria entre a CDL e o senhor, e eu acho que o pessoal, quem não sabia está sabendo aí agora, eu acho que muito produtor, às vezes, que ainda não estava sabendo, agora já está sabendo e vai. Eu vou aproveitar aqui para fazer um alertazinho, uma coisa que está deficiente no Uberaba, eu não consegui ainda, é o hortifruti estrangeiro, tá certo? Nós temos algumas empresas de ovos que estão participando, frango tem, né? Frango de caipira aqui, produzido aqui, mas eu não consegui ainda colocar para nenhuma rede, só para fornecer verdura e legumes. Olha aí, pessoal, então e você aí... E tenho convidado, eu tenho pedido, porque quando a gente faz um evento desse, por exemplo, eu falo lá com o secretário da Agricultura, o pessoal da educação que tem contato com a agricultura familiar, mas não tenho conseguido levar ainda a pessoa para chegar lá e oferecer. E as redes querem comprar, porque ele quer comprar um alface mais fresco aqui, né? Uma couve, e realmente é uma área que dá para ser explorada, tem um nicho muito grande. E a demanda de orgânico, que vem crescendo muito, né? Muito. Então, olha aí, você que é pequeno produtor aí, agricultura familiar, hortifruti, granjeiros, procura Secretaria do Desenvolvimento Econômico, aqui Dr. Rui Ramos, que tem oportunidade para você aí aumentar o seu faturamento, os seus negócios, e ampliar tudo mais e crescer aí a sua empresa. Então, tá dado o recado, é só bater na porta. Vamos falar de parque tecnológico? Bora. Que também é outra coisa ali na Univerde, que também é outro grande ponto da cidade de Uberaba, né? Sem dúvida, o Parque Tecnológico, eu estou lá com o professor Paulo Fernandes, que é o gerente do parque, pessoa muito competente, está fazendo um grande trabalho, me ajudando muito. Nós encontramos alguns problemas lá, né? Primeiro, o parque tem uma deficiência de água, esgoto, de energia, água pluvial, e a gente já está alinhado com o Zé Valdir, presidente do Codal. Para o próximo ano nós vamos fazer um grande investimento lá, e vamos estruturar tudo aquilo lá. Tem algumas empresas instaladas lá, mas tem muitas empresas instaladas, poucas empresas instaladas lá, e muitas áreas ainda disponíveis lá que não tem a matrícula da área para você incentivar. Então nós estamos fazendo um trabalho de regularização dessas matrículas com o apoio da CEPLAN, junto aos cartórios, tem que fazer morada de escritura, toda uma burocracia de cartório que é muito trabalhoso. Regularizando essas áreas, o próprio prédio do CDL
Já está pronto, não tinha matrícula, não tinha... O CDL Hall. O CDL Hall não tem a matrícula definitiva, estamos regularizando agora. Né? Mesmo assim, nós já incentivamos 5 novas empresas que já vão iniciar a instalação lá, tá certo? Show. O prédio do Centro de Inovação, aquele prédio maravilhoso que foi construído na gestão passada, infelizmente, ele foi inaugurado no final de 2020, sem estar pronto. A construtora, que era a Tobis, que foi contratada no governo passado, ela ficou dentro do prédio trabalhando em obra até final do ano passado. E o contrato que tinha sido feito contemplava só a parte do prédio interno. Não tinha a parte externa, o paisagismo, a pavimentação, o estacionamento, não tinha a ligação de água, não tinha ligação de esgoto, de energia, não dá para funcionar. Não dá para funcionar, é básico. Então nós tomamos todas as providências, a energia foi ligada agora no começo desse ano, que a gente conseguiu dizer que os prazos de CEMIG são complicados, né? E nós estamos num processo de, já contratamos uma empresa que já está fazendo a manutenção, a um custo muito alto para manter um prédio daquele tamanho, né? Uma empresa de vigilância armada que cuida lá do patrimônio. E nós estamos estruturando um modelo de gestão, a gente estudou 2 modelos de gestão. A prefeitura fazer a gestão sozinha, própria, logicamente, trazendo os parceiros, Sebrae, Universidade, que estão todos envolvidos, a questão de inovação, mas com uma gestão só da prefeitura. E fizemos um outro estudo, fomos conhecer, o Paulo viajou, vários centros de inovação, e nós constatamos que o melhor modelo é o modelo de você envolver a iniciativa privada. Então nós estamos trabalhando aí, eu não vou ainda dar detalhes, porque o contrato está para ser assinado, estamos ainda nos finalmente do contrato, deu muito trabalho, porque não é uma coisa de rotina, não é uma coisa que se faz todo dia, e tem que ser muito bem feito para funcionar. Então nós vamos fazer uma gestão compartilhada com a iniciativa privada, porque é complicado. Por exemplo, só de serviço de manutenção e vigilância, a gente gasta quase 80 mil por mês. Uau! Mas também o prédio é enorme. Então, e a estrutura de pessoal que você precisa ter quanto é. Então, nós estamos desenvolvendo esse modelo e daqui para o final do ano o Centro de Inovação vai estar funcionando nos modos que precisa. Precisamos fazer mais coisas ali, temos que fazer uma área de convivência. O pessoal ali, para fazer alimentação, tem que descer ali no shopping. A própria Mosaic, que tem um contingente maior de pessoal lá, tem um ônibus que traz o pessoal. Na medida que for chegando mais empresas, tem que ter um local ali, ter um espaço entre ali aquele prédio ocupado pelo Codal e o Centro de Inovação, onde a gente pretende fazer também ali um centro de convivência. Nossa, que bacana. Sabe o que eu queria saber? Quais tipos de empresas, ou se é startup, entra dentro desse parque tecnológico? O parque tecnológico, na construção do parque, que foi áreas ali que eram da família e tudo mais, você não pode levar a empresa para fazer produção, para fazer fábrica. Tem que ser de nível tecnológico, startup, inovação. É esse o perfil. Você não pode ter outro tipo de atividade ali. Então é isso que nós estamos buscando. E tenho certeza que o nosso centro de inovação do parque vai ser modelo para o Brasil todo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente já falou sobre as suas ações como secretário, estamos falando delas. E eu acho que o pessoal agora tem uma ideia de tudo que está sendo movimentado aqui na cidade, porque infelizmente nem sempre aparece na mídia ou às vezes não ganha o destaque que deveria ganhar, né? Essas ações que são tão importantes e que é importante que a população saiba que isso está sendo feito. Eu tenho uma questão aqui. Se a gente olhar no mapa do Brasil e botar o dedinho em cima de Uberaba, ele está praticamente no centro do país. Um pouquinho mais para baixo, mas no miolo ali do grande centro. Então, Uberaba é estrategicamente localizada geograficamente. Como, e na sua opinião, fomentar ainda mais? Porque, olha, se a gente falar, a gente está equidistante, uma média, 500 quilômetros de São Paulo, 500 de Brasília, 500 de BH. Uma média, né? Goiânia, né? Tudo nessa área. Então, ou seja, é um centro mesmo. Como que é possível, doutor Rui, fomentar ainda mais a nossa localização estratégica e fazer com que Uberaba se torne um grande polo, não só regional, mas talvez do país, de tecnologia, de inovação, de distribuição,
É possível que isso aconteça? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Quer dizer, a gente tem, como eu falei, nós estamos trabalhando em várias áreas, né? Incentivando primeiro as empresas que estão aqui, tentando atrair novas empresas. Estamos, o Parque Tecnológico no sentido da inovação, que também tem um reflexo no quadro todo. E esse trabalho de atração de empresas é constante, né? A gente tem um relacionamento grande, porque é importante dizer o seguinte, né? O pessoal às vezes faz um pouquinho de confusão. Uma empresa, quando decide vir para o Estado, lógico que aqui tudo isso que você falou, produção logística, a pessoa quer saber se tem, por exemplo, se tem universidades, se você tem mão de obra qualificada, se tem uma saúde boa, se você tem segurança boa. Sim. Você vai trazer uma multinacional para uma cidade, ele vai trazer um executivo, um presidente, um diretor. Tem que ter estrutura, né? A família do camarada vai querer saber, poxa, mas vou morar, às vezes vem até um executivo de outro país. Ele não vai mudar para qualquer lugar, onde ele não tem um shopping bom, onde ele não tenha um cinema, onde ele tenha segurança, tenha saúde, tenha educação. Tudo isso tem que ser, a cidade tem que ser preparada. Eu acho que o Uberaba tem algumas coisas que precisam melhorar ainda. Tá? Por exemplo? Olha, eu acho que tem muita coisa. Eu costumo dizer que nada está pronto. Né? Sempre você tem. Sempre em construção, né? Uma cidade é viva, está em constante construção, né? Hoje, por exemplo, eu fui na Filomena Carta Filho. Né? Eu também esqueci de falar do DEI 3, é uma ligação importante de 25 quilômetros, que estava com uma deficiência muito grande naquele acesso. O governador Zema mandou fazer uma licitação, a obra começou essa semana de recuperação. Legal. E eu fui hoje lá para ver. Eu fiquei impressionado, não só com o movimento lá, eu já sabia, mas a quantidade de condomínios que estão sendo feitos ali. Mas tá assim, pipocando, literalmente condomínios pela cidade toda. É um do lado do outro. Né? Isso é que a cidade está tendo resposta, porque ninguém vai fazer isso se não tiver demanda. Né? Exato. Uberaba, nesses últimos meses de julho, foi o terceiro município de Minas Gerais que mais gerou emprego. Emprego efetivo, importado pelo CAGEG, dados oficiais, não é dado do município, tá certo? É sinal que nós estamos no caminho certo. Agora, estamos correndo atrás, estamos atrás de empresas, fazendo visita, contactando, quando fica sabendo de uma empresa que vai no município, nós estamos correndo lá, né? Nem sempre você consegue. O secretário de Governo do Estado, quando eu chego lá, o governador tem que fazer. Primeiro que você não obriga, né, uma empresa a vir investir no município. Você tem que mostrar os diferenciais que você tem para conquistar. É quase um namoro, né? Não é só isso. A empresa faz conta. Sim. Ela faz conta, ela vê logística, vê aquilo, o fornecimento da matéria-prima, qual é o público que ela quer atingir, onde que ela vai abastecer. Tem estrada boa, tem rodovia, tem ferrovia. Então é um contexto global. Mas, principalmente, e aí o secretário me deu, você fica me perturbando e tal. Eu não tenho o poder de dizer para a empresa, vai para lá, tá certo? A gente faz o nosso trabalho. E o importante, ele diz o seguinte, não pode esquecer que o Minas Gerais tem 853 municípios, é o estado que tem mais municípios. Mais municípios. Todos os prefeitos querem empresa. Todos estão brigando, todos vêm cobrar aqui. E, assim, o que é importante dizer é que Minas está passando um momento muito bom. O governador Zema está fazendo uma política de atração de investimento muito interessante, está sendo recorde. E assim, quando você tem uma empresa que quer vir para Minas, seja para onde for, que procura o governo do Estado, que isso é muito importante, ele tem um respaldo dos incentivos estaduais, que são muito mais importantes, que o incentivo que eu posso dar aqui é o terreno, é uma isenção de ISS na construção, do IPTU. Mas o grande problema da empresa é o ICMS, são os outros tributos que a gente não pode mexer, não tem essa tem, condição, né? Então, por exemplo, cervejaria. Por que uma grande parte das cervejarias estão vindo para Minas? O Estado está fazendo uma alíquota muito mais baixa que São Paulo. Lá. Se não me engano, o ICMS da cerveja em São Paulo é 18%, aqui em Minas é 1%. Então, é atrativo. Então, assim... Então vem, pode vir. Vem com a cervejinha para cá. Nós tomamos todas as cervejas. Opa! Consumidor a gente garante. Isso aí. Ninguém pode no botequinho tomar sua cerveja. A sua linguiça, o seu pão de queijo. Não tem aquela história, Minas não tem mar, vamos pro bar, né? Pro bar, exatamente.
Então, assim, a gente está fazendo um trabalho muito bacana, né? Logicamente, os resultados não aparecem assim do dia para a noite, mas eu acredito que a gente vai ter muita notícia boa aí a curto prazo. Nossa, ó, que os anjos digam amém, viu? Porque quanto mais investimento, quanto mais crescimento, quanto mais oportunidade, quanto mais trabalho, quanto mais crescimento econômico, melhor. Que venha. Agora, falando em crescimento econômico, como que o senhor analisa o atual momento econômico de Uberaba? O senhor já falou aí do Estado, que o Estado está num excelente momento devido às ações do nosso governador, mas como o senhor enxerga Uberaba? Olha, eu acho assim, é muito difícil você fazer uma análise detalhada, mas eu costumo ver esse indicador do mês de julho, nós somos o município que mais gerou vagas de emprego. Isso é um indicador fantástico, Nossa, nós estamos no incrível. caminho correto. Né? E o número de empresas que nos procuram, né, para estudar, para avaliar, então assim, eu acho que o pós-pandemia, né, e a Elisa, a prefeita, nos pede isso, ela vem da iniciativa privada, ela conhece a dificuldade e agilidade. Né? Então, o que a gente tem procurado fazer, e a Elisa pede isso para a gente, nós, os secretários, a gente trabalha todo mundo em conjunto. Não tem esse negócio de secretaria minha, não, é em conjunto. Está tudo interligado também, né, doutor Rui? Então, por exemplo, vamos falar do licenciamento ambiental. Uberaba é o único município de Minas que hoje faz o licenciamento no município até a classe 6, a classe de maior risco, inclusive a supressão vegetal, quando precisa tirar uma árvore. Nenhum outro município faz, nós temos uma delegação do Estado. Então, por exemplo, a CRAU, nós fizemos o licenciamento dela em 12 dias. A CRAU, quando ela fez o primeiro contato com a nossa secretaria, foi dia 21 de janeiro de 2021, até o dia que ela começou a obra foram só 77 dias. Sendo que nesses 77 dias eu tive que mandar 2 projetos para a Câmara, porque o zoneamento industrial, o zoneamento rural da cidade, naquele local não permitia a fábrica de lata, tive que fazer uma alteração no zoneamento. Precisei fazer uma permuta de uma área da prefeitura com a família capaz de atender o tamanho da área que eles pediam, que precisavam. Foram para a Câmara esses 2 projetos, aí nós iniciamos o processo de incentivo. Então, você veja, 2 projetos para a Câmara, para iniciar o processo, fazer o alvará, fazer os projetos, fazer o alvará de construção, mandar o projeto de incentivo para a Câmara, então foi o terceiro para votação na Câmara, e aí volta várias etapas, né? Agradecer o apoio dos vereadores novamente, e começar a obra e o alvará de construção e o licenciamento ambiental. É prazo recorde. E é isso que o empresário quer. O empresário tem pressa. Agilidade no processo, tem né? O dinheiro, ele tem que fazer aquele dinheiro rodar, ele precisa botar aquele dinheiro para faturar, e para faturar ele precisa produzir. Uhum. E é isso que nós temos feito. Então, assim... E são altos investimentos, né, na então, instalação de uma planta dessa. Praticamente 2 colaboradores da minha secretaria, eu faço questão de atender o empresário. O empresário tem alguma dificuldade, alguma coisa que está agarrando em alguma coisa em alguma secretaria, a gente faz, conversa com a secretária, com a Isabela do Planejamento, com a Fúvia de Junta, lá no meio ambiente, com o Edmo, com o Vinícius. A gente faz essa ligação para as coisas caminharem. Fazemos até pontos com o cartório. Né? Os cartórios às vezes precisam, a empresa precisa das coisas do cartório, às vezes é demorado. Os cartórios têm atendido, quando eu preciso, olha, gente, prioriza isso aqui, porque senão nós vamos perder o investimento. Os cartórios estão me atendendo maravilhoso, eu tenho inclusive agradecer aos 2 cartórios aqui liberados. Tem atendido todos os meus apelos. Bombeiro, uma das dificuldades é receber do bombeiro. Mares Guias, fantástico. Eu pensei, Rui, eu preciso do alvará, está demorando. Eu ligo para o Mares Guias, onde é que está pegando? Vem aqui, pega a empresa, levo lá e senta com ele, que às vezes não é que ele não está querendo. Às vezes a empresa, o próprio projetista, dá uma informação errada, falta um documento, trava, manda lá e acha que está caminhando. Fala lá, não está caminhando, está parado. Não está parado. Você mandou lá, mas está faltando documento. Você não foi lá saber se está faltando documento, aí não anda. Né? Então, esse é o nosso trabalho também da Secretaria de Desenvolvimento e, graças a Deus, estamos tendo bons resultados. Coisa boa de ouvir. Nossa Senhora, vai ser bom para lá. Vamos falar de outra coisa boa? Turismo. Isso é fantástico. Uberaba é uma cidade conhecida pelo turismo de negócios, principalmente a gente está falando de pecuária, o turismo, o agroturismo, que é a ABCZ ali com a ABCZ, que movimenta a cidade quase que o ano inteiro, né? Mas a gente também tem o turismo religioso,
um turismo histórico e principalmente um turismo paleontológico, histórico paleontológico com o Parque de Peirópolis. Como que o senhor enxerga essas novas possibilidades de atrair ainda mais visitantes para a cidade, gerando assim automaticamente mais negócios locais, trazendo mais pessoas para que conheçam mais tudo isso que nós estamos falando aqui, não só em termos de negócio, mas, poxa, passar um fim de semana, eu vou falar que eu adoro fazer isso, passar um fim de semana, botar uma toalha lá naquele gramado daquele parque lá em Peirópolis e fazer um piquenique e relaxar, é uma delícia. E vamos falar também, Uberaba está se transformando no local de turismo gastronômico. Haja vista o festival gastronômico que está acontecendo. Tivemos um festival de jazz. Então, queria que você... Festival de inverno lá em Peirópolis. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque tem muita coisa acontecendo. Eu acho assim, a Elisa tem muita consciência disso, ela sempre disse, eu entendo que o turismo é a grande alavanca propulsora do desenvolvimento, principalmente pós-pandemia, tá certo? É muito mais rápido. O turismo é injeção, eu costumo dizer que é injeção na veia, é sangue na veia, transfusão, porque você rapidamente aquece toda a economia, né? Então, assim, eu tenho lá a diretora de turismo, que é a Maria Aparecida Basília, também está fazendo um trabalho muito bom. Todos esses eventos que você falou aí, a gente com uma participação direta da nossa secretaria. E tem uma coisa importante que você não falou, que são os eventos universitários que o Uberaba tem. Sim, menino! Mas não tem uma vaga de hotel nessa cidade, nessa época. De hotel, de pensão, de chácara para alugar, nada. de casa para alugar, não tem nada. Nada. Né? Eu estive lá com o pessoal da XP, no dia da abertura. É uma coisa fantástica, né? Parece aquele rio de jovens chegando assim, parece né? Chegando aquele... E a turma é animada. Cara, onde que abriu tanta gente chegando, né? Então, assim, a gente tem trabalhado bastante. Então, por exemplo, Peirópolis, né? O que a gente fez em Peirópolis? A prefeita pediu, a gente... Primeiro, nós, junto lá com a universidade, com a FTM, com a Paula, que é responsável pelo professor, que é responsável pelo museu, fizemos uma série de ações. Primeiro, procurando manter a área em volta mais limpa, né? Com sapo, tapa-buraco constante nas vias. Implantamos a iluminação de LED que não tinha em Peirópolis, na área toda de Peirópolis. Está em licitação agora uma obra de 1,1 milhão aproximadamente, que nós estamos chamando de revitalização de Peirópolis. Vai ter uma outra pracinha ali do lado da casa do turista, novos banheiros que são deficientes. Nós desapropriamos uma área grande alimentada para fazer um estacionamento calçado e pavimentado. Legal. Vagas de estacionamento para carros também a 45 graus ali no entorno da casa do turista. E esse estacionamento grande, que a gente verificou nos finais de semana em maior movimento, muito fluxo de carro e não tem onde estacionar ônibus. Então para dos dois lados, quase que não dá para o pedestre andar. A rua não tem passeio público. Então, o pedestre, a mulher com carrinho de nenê, uma criança... É uma dificuldade. Uma dificuldade. Então, nós vamos fazer passeio público, esse grande estacionamento, banheiros, praça, já está em licitação. Está em licitação um grande pórtico de entrada de Peirópolis, se você dizer que cheguei aqui a Peirópolis, como tem toda cidade turística, você chegou. Também está em vias de final do projeto. Eu estou torcendo para que o senhor fale uma coisa aqui. A duplicação daquele acesso. Isso! Era disso que eu estava falando. Porque quando você tem uma rodovia duplicada, um espaço, um acesso duplicado, você tem mais mobilidade, né? Porque, quer queira, quer não, a gente está falando de um caminho que vai para um grande centro, né? Ali, Araxá, mais bem lá para frente, Belo Horizonte. Então, o tráfego de caminhões, por exemplo, é bem pesado, né? Já está em fase final. Quero ver se até o final a gente faz a licitação, duplicar, fazer um paisagem bacana, com ciclovia. Vai ficar show de bola, né? Tem muita coisa para acontecer lá. Tem um outro, esse recurso eu já tenho, já é um financiamento também do Banco do Brasil, já está disponível para ser usado. Tem um outro financiamento que nós vamos trabalhando para outras obras lá. Estamos procurando também a iniciativa privada para outros investimentos. É isso que eu ia falar, se não podia fazer uma PPP. Uma PPP, isso nós estamos buscando esse parceiro. Nossa, inclusive, parque temático seria incrível ali. A prefeita, inclusive, naquela viagem a Dubai, foi um dos pontos que ela mais tratou com os empresários da fora, era um investimento nesse nível
que tem que ser privado, né? Não pode, nenhum poder público vai ter capacidade para fazer isso, e para esse investimento. Nós temos algumas deficiências no turismo. Por exemplo, nós encontramos o Memorial do Chico Xavier fechado. Foi feita uma reforma parcial do prédio, o memorial está fechado, as peças guardadas, infiltração, tudo mais. Nós estamos resolvendo isso junto com a Fundação Cultural do Cássio Facuri. O Cássio desenvolveu um projeto e a gente está apoiando, através das empresas, de uma modernização do memorial. Não sei se você tiver a oportunidade, conheça o projeto. Tem um videozinho aqui, como vai ficar o memorial. Precisa de 3 milhões e meio. A gente já conseguiu praticamente 2 milhões de doação da Secretaria de Desenvolvimento com diversas empresas. Eu acredito que até o final do ano a gente consegue atingir os 3 milhões e meio. Vai ficar show de bola o memorial do Chico. A merecida homenagem ao Chico, porque ele até hoje, mesmo ele já tendo desencarnado, o mausoléu dele, tem pessoas que vêm até Uberaba só para visitar o mausoléu do Chico, né? E conhecer toda a história dele. Isso. Por exemplo, eu pedi para a Cida, nosso diretor de Natal, eu notei o seguinte: passa uma quantidade de ônibus aqui que vai para Caldas Novas, para Conceição. E uma boa parte desses ônibus para aqui ou para almoçar ou para jantar na churrascaria, né? A gente vê esse movimento. Então, nós estamos em contato com as operadoras, que em geral são ônibus que vêm do interior de São Paulo, na capital, essas excursões. E estamos criando uma forma deles mudarem o pacote. Quando vender o pacote para Caldas, venda também 1 ou 2 noites em Uberaba. Que a pessoa possa pernotar, não só na churrascaria, almoçar, jantar, pernotar aqui no hotel, ir a Perópolis, ir no Memorial do Chico, ir na BCZ, ir nos restaurantes. Nós estamos bem adiantados nessa questão aí, que nós vamos ter muito resultado. Lá no Central Park também, nós conseguimos uma emenda do deputado Zé Silva de R$300 mil. Estamos já fazendo licitação, que é o lugar dos grandes eventos, e tem uma deficiência muito grande de infraestrutura, não tem água ligada, não tem energia, a iluminação está toda deteriorada. Aonde, doutor Rui? Ali do lado do centro do CDL Hall. Aquela onde se faz os shows ali. É isso que eu ia te falar. Eu ia entrar no CDL agora. Vai ser todo ali arrumado, aquela área todinha ali. Entendeu? Ai, que incrível. Merece, né? Porque a CDL fez um investimento ali para se tornar um dos maiores centros de eventos da região. Então, é uma um dos maiores do Brasil. Uma estrutura incrível aquilo ali. O Fernando relatando, inclusive, vários empresários de shows, de formatura de outras cidades aqui do Triângulo, de Minas, que às vezes estão interessados. É um troço que precisa acabar aquela obra o mais rápido possível, né? Tem alguns investimentos para fazer. A gente tem procurado ajudar dentro do possível. E é fantástico E eu acho que vai trazer mais negócios, mais feiras, mais eventos, mais oportunidades. A gente só está falando disso, né? Resumindo a ópera aqui, a gente está falando de oportunidades, de negócios, de crescimento, né? Dinheiro no bolso do povo. Agora eu quero saber, falamos aqui, passamos por turismo, por inovação, por desenvolvimento, por várias coisas. Turismo, eu acho que Uberaba merece tudo isso, eu fico muito feliz de saber. Adorei a ideia do parque temático em Peirópolis e já sabendo de todas essas melhorias. Vai dar certo. Elisa, agora você só fala aquilo que você tem certeza. Só falo que tem certeza. Gente, existe a ideia. Então, você aí, grande empresário que trabalha nesse setor, nós temos um baita de um tema aqui. Não quer vir construir um parque pra gente aqui, não? Convite está feito. Falando de turismo, diga. Uma coisa importante é o nosso geoparque, né? Nosso geoparque. Verdade, mas tem ele também. Até a semana passada, eu fui a convite do Sebrae, pago pelo Sebrae, com algumas pessoas da universidade, alguns professores e a Cida do turismo. Nós fomos conhecer o geoparque lá no Seridó, no Rio Grande do Norte, que foi o mais recente parque reconhecido pela vez, que foi agora dia 13 de abril desse ano. É o terceiro. O Brasil só tem 3 reconhecidos. Possivelmente o Uberaba vai ser o 4º. Na ordem aí. Nós estamos bem adiantados. E nós fomos lá para conhecer e ver as dificuldades que eles enfrentaram para chegar no reconhecimento. Você não queira saber, é uma região relativamente pobre, né? Nordeste, chove pouco,
houve no passado uma dependência muito de mineração, hoje está em decadência, e o turismo deles é em cima de ocorrências geológicas, na área de mineração, tem lugares maravilhosos, né? Mas muito precário ainda em termos de acesso, mas eles conseguiram a certificação. Você não quer saber, a partir da certificação, que foi em abril, explodiu o turismo lá. Nossa, que bênção. Num lugar difícil de acesso, 3 horas e meia de carro de Natal. Aí você chega na cidade, nós ficamos dormindo 2 noites lá em Currais Novos. A distância da cidade, do centro da cidade, dos pontos do geossítio, também com estradas precárias, mas você chega, às vezes não consegue chegar com o carro, nem com o ônibus na porta de cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, a pé no meio daquele sol, daquele calor, mas está explodindo. Então, assim, a prefeita pediu, tivemos uma reunião hoje, inclusive, da nossa Secretaria de Educação das Universidades, com o pessoal do SEBRAE. Vamos correr, porque nós precisamos ter essa certificação. Você pode ter certeza, com a certificação, o reconhecimento dos nossos geoparques pela Unesco, vai ser um outro nível. Outro boom. E além da parte do aeroporto, né, a gente tem trabalhado bastante também com as companhias aéreas, e aí eu faço um apelo. Acho que a gente evoluiu muito com a Azul, agora a chegada da Gol, houve aí um contratempo, a Gol tinha parado, mas realmente havia uma mudança do voo, em vez de ser para Guarulhos, vai ser para Congonhas, o remanejamento da malha. Mas não adianta as empresas colocarem se não houver demanda. Exato. O pessoal fala, vocês não conseguem voo. Gente, a companhia, ninguém vai botar dinheiro no avião para viajar vazio para ter prejuízo. Exatamente. E só vai ter mais voo e mais oferta de voo se tiver demanda. Então nós precisamos aprender a usar. Precisa aprender o seguinte: primeiro, comprar passagem aérea com antecedência. Você deixa para comprar passagem no dia, você sabe disso. O pessoal reclama muito do valor muito alto, né? Tem que comprar com antecedência. Os preços, eu tenho acompanhando agora, tão competitivos com o mercado. Às vezes até mais barato. A Gol está oferecendo voo para Guarulhos por R$200 esses dias atrás. Aí. Agora, tem que comprar. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque passagem aérea no mundo todo, seja passagem no Brasil, no exterior. Qualquer lugar do mundo. Se você deixar para comprar, o preço é outro. Quando você compra com antecedência e fazer conta, né? Eu vejo às vezes aqui, eu converso com meus amigos aí, prefeitos da região, os ex-prefeitos, eles vão muito a Brasília, muito a Belo Horizonte, os vereadores também vão. E às vezes vão de carro. Poxa vida, é uma viagem para Brasília, para Belo Horizonte. É uma viagem. Para Brasília até que dá, porque a estrada tá legal, mas para BH é complicado. Perigoso, inclusive. Aí o camarada não faz a conta do combustível, do desgaste do carro, do risco de um acidente. Se vai com o motorista, tem que pagar o hotel para o motorista, diária para o motorista, o tempo que perde. Faz a conta, não compensa. Então, nós precisamos trabalhar essa conscientização, o pessoal se conscientizar que a melhor forma de deslocamento é o avião. Agora, tem que comprar passagem com antecedência, vai comprar mais barato. Quando ele comprar mais, a companhia, se ela aumenta, se o voo está indo com 60%, passa para 70%, passa por 80%, para 90%, ela pode baixar o preço da passagem. Ela tem um custo que ela tem. Tem, o avião para sair do chão, aliás, no chão ele tem um custo altíssimo. Então, assim, isso nós precisamos trabalhar aí. A CDL, FIENG, a CIU, tem que nos ajudar nessa conscientização. Vamos usar, porque a medida que usar vai ter mais oferta. É verdade. É o caminho, né? É o caminho. Oferta e procura. Doutor Rui, quais são os próximos passos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda para potencializar ainda mais a nossa sociedade, o nosso comércio local, a projeção da cidade de Uberaba como um todo? Tem, como eu costumo brincar aqui, tem spoiler? Trabalho. Trabalho. Não tem outra forma de ter resultado. Eu acho que eu fiz uma explanação de tudo que ele está fazendo. E foi muito bacana ouvir, viu? Focar isso no dia a dia, né? Controlar todos os processos, cobrança e ações, esse trabalho integrado com a orientação da nossa prefeita, essa pessoa maravilhosa que coordena todo o secretário e dá as diretrizes e fazer uma coisa acontecer. Não tem outra forma de você não vai conseguir nada, a não ser com trabalho e com transparência, que é o que a prefeita nos pede, que é meu perfil de transparência colocado na minha secretaria. Todo mundo sabe tudo. Às vezes eu vejo aí alguns locais, órgãos públicos, que a pessoa diz, olha,
era tudo fechado no gabinete, uma, duas pessoas ficavam sabendo. Na minha secretaria, todo mundo sabe tudo que está acontecendo. Reuniões periódicas, onde todo mundo sabe tudo que está acontecendo, não tem nada escondido, é todo mundo, tudo transparente. E trabalho. E mais trabalho. Para finalizar, o senhor, como secretário de Desenvolvimento Econômico, o que o senhor diria para a população uberabense sobre as ações que estão sendo feitas e que ainda estão por vir? No sentido seguinte, olha, turma, presta atenção que nós estamos aprontando. Nós estamos aí, como você falou, acho que a gente fez muita coisa nesse ano dele. Realmente a dificuldade de comunicação é complicada, eu estava conversando aí com o Matheus, nosso diretor. Que é um especialista em comunicação, né? Yeah. E aí está, inclusive, discutindo isso, né? Você tem os meios, você tem a divulgação digital, você tem o rádio, você tem a televisão. Nem sempre você tem recurso para tudo. Yeah. Realmente a prefeita encontrou uma dificuldade, porque quando você assume o governo, você pega no primeiro ano um orçamento feito na gestão passada. E nós tínhamos uma verba muito restrita de publicidade para gastar. Nós sofremos muito com isso, nós precisamos melhorar mais a nossa comunicação, comunicar mais a população, porque às vezes eu vejo até pessoas que frequentam a minha casa, às vezes até parentes que moram aqui em Uberaba, às vezes vão lá comer um churrasquinho e falam, mas o que vocês estão fazendo? Tá certo? E quanta coisa que a gente falou aqui, né? E que tem que ser divulgada, as coisas têm que chegar lá embaixo, né? E às vezes até empresários, amigos meus aí, que às vezes não estão sabendo, porque não chega, né? Eu acho que tem muitos desafios, tenho certeza que esse governo Elisa vai deixar uma história muito bacana, uma nova história para o Uberaba. Doutor Rui, muito obrigada por essa oportunidade. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, da nossa prosa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, vir compartilhar com a gente tudo que está sendo feito pela Secretaria do Desenvolvimento através de você e de toda a sua equipe, né? Porque nada se faz sozinho. Nada sozinho. Muito obrigada mesmo. Esqueci de falar do turismo rural. Ainda tem tanta coisa. Tira a despedida. Não, mas vamos encerrar também, que você também está na hora de ir embora. Mas o turismo rural, a gente fez vários eventos. Tem mais 3 programados para esse ano. E aproveitar o final aqui para convidar o festival gastronômico, né? O encerramento, por favor. Lá no CDL, né? Sábado e domingo vai ser show de bola, né? Todos os restaurantes, são mais de 30 restaurantes aí que vão estar lá servindo com shows artísticos, culturais. Todo mundo lá no CDL, sábado e domingo. É isso aí. Convite feito, recado dado. Bom, e muito obrigada novamente pela sua presença aqui. E esse foi mais um Prosa CDL, hoje com a presença do Dr. Rui Ramos aqui, secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação da cidade de Uberaba, que trouxe muitas novidades para a gente, trouxe muita coisa boa que está acontecendo, algumas em planejamento, outras em execução. Então, se preparem aí que tá vindo muita coisa boa para Uberaba, para nossa cidade ficar cada vez melhor. E é o seguinte, gostou de todo o nosso bate-papo? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai ser o primeiro a saber quando a gente vai publicar um novo episódio aqui. Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de convidados para a gente trazer aqui e bater um papo bacana? Faz o seguinte, coloca aí pra gente nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever lá nas nossas redes sociais, CDL Uberaba, tá bom? E você, lojista, quer saber mais como ser um associado CDL? Muito fácil. Basta acessar www.cdl.com.br e descobrir toda a casa de soluções feita para você, lojista. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou ter mais um dedinho de prosa com o Dr. Rui e a gente volta no próximo episódio do Prosa CDL. Um grande abraço. Tchau!